Livro de Josué capítulo 16. O território de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adar, a leste, até Bet-Horon Alta e prosseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste até Taanat-Silói, passando por ela, ia até Janoa, a leste. Depois descia de Janoa para Atarote-Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapu a fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos, e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Livro de Josué capítulo 17. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José. Foram entregues a Maquir, filho mais velho de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés, Abiezer, Eleque, Aciel, Siquém, Éfer e Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofiade, porém, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Seus nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos de seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficam a leste do Jordão. Pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Aser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapua. As terras de Tapua eram de Manassés, mas a cidade de Tapua, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim que ficavam em meio às cidades de Manassés, mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul a terra pertencia a Efraim, do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Aser, ao norte, e Issacar, a leste. Em Issacar e Aser, Manassés tinha também Bet-Sean, Ibleã e as populações de Dor, Endor, Taanac e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor, é Nafote. Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Os descendentes de José disseram então a Josué: Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Respondeu Josué: Se vocês são tão numerosos e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês na terra dos ferezeus e dos refães. Os descendentes de José responderam: Os montes não são suficientes para nós, além disso todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados como os que vivem no vale de Jezeel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são numerosos e poderosos. Vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Livro de Josué capítulo 18. A divisão do resto do território. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança.
Então Josué disse aos israelitas: Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: Vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem, e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Tarot-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois, prosseguia, descendo pelo vale de Non ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus e chegava até em Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para Ensemes, continuava até Gelilote, que fica defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quifar-Amonai, Ofni e Geba. Eram 12 cidades com os seus povoados. Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quifira, Moza, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com os seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Você está gostando desse conteúdo? A Bíblia possui muitas histórias fantásticas e curiosas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber novos vídeos. Deus continue abençoando você e sua família em nome de Jesus.